será a nossa aula de hoje de história, tá bom? Olha, vamos falar sobre os povos indígenas e vamos falar sobre os brasileiros. No livro de vocês, o assunto está no livro de vocês, só que eu quero complementar. Então, além da nossa aula, eu vou mandar 2 vídeos que vai falar da cultura brasileira e vai falar dos povos indígenas. É muito importante que vocês assistam, tá bom? Não é um vídeo chato, o vídeo é muito massa, muito interessante. Eu gostei bastante. Então, vocês têm que assistir para complementar o assunto de vocês. Vamos começar. O assunto está no livro de História, página 90. Família de povos indígenas. Se percorrêssemos o mundo, certamente encontraríamos muitas famílias diferentes, de outros povos, outras culturas. Mas, em vez de irmos a lugares muito distantes, vamos ver famílias daqui do Brasil. Os povos indígenas também têm maneiras diferentes de formar a família. Existem diversos povos indígenas no Brasil e cada um tem costumes próprios. Entretanto, alguns costumes são comuns. Por exemplo, o casamento. Em grande parte dos povos indígenas, há casamento de um homem com mais de uma mulher, poligamia. Já falamos sobre isso na aula passada, que é casamento de um homem que pode casar com várias mulheres. Já o casamento de mulher com mais de um homem é menos frequente. Significa que quase nem existe. Polindria, já falamos sobre ele, esse casamento, que é o casamento de uma mulher com mais de um homem. Na aula passada falamos sobre isso, não foi? De um modo geral, os indígenas se casam com parentes. Mas, preste atenção, existem regras que variam de um povo para outro. Por exemplo, entre os Suruí, o casamento mais adequado é de um homem com uma sobrinha. Entre os Conaiara, é de um homem com uma prima. Mas há povos indígenas que proíbem, que não permitem esse último casamento, pois os primos são como irmãos. Tá vendo? Não é porque são povos indígenas que todos têm a mesma cultura. Não. Cada povo indígena tem uma cultura diferente. Para as pessoas de outra cultura, como nós, como os brasileiros, esse casamento pode parecer complicado ou até mesmo estranho, né? Mas para eles não são, pois desde criança sabem com quem podem se casar e construir uma família. Vamos continuar na página 91. Geralmente, a organização familiar é muito importante para os povos indígenas, porque é ela que orienta outros aspectos da vida deles. Então, o casamento é muito importante para os povos indígenas. Quero que vocês deem uma lida nesse pequeno texto, a igualdade entre os povos indígenas, entre os indígenas, tá bom? Vamos continuar na página 93. Lembrando, mandei o vídeo, 2 vídeos para complementar este assunto. O vídeo é muito massa, viu? As famílias brasileiras. No Brasil, a maioria das famílias é formada por pessoas de variadas origens. São pessoas cujos ancestrais, aqui a definição de ancestrais, são de origens indígenas ou vieram de países europeus, africanos ou asiáticos. Quer dizer que o povo brasileiro é uma mistura de povos. É por isso que tem gente branca, negra, loira, morena, uns cabelo liso, outros cabelos enrolados. Tem gente com olho puxado, redondo, azul, preto. Muitas vezes, essas diferenças aparecem nas pessoas da mesma família, por causa dos seus ancestrais.
Mas nas famílias brasileiras, não só as características físicas das pessoas são diversificadas. Por causa das diferentes origens, os costumes também são diferentes. A comida, festas, crenças, comemorações, as músicas, danças, tá bom? E essa diversidade que torna a cultura brasileira tão rica e valiosa, tá bom? Eu quero que vocês dêem uma assistida no vídeo. Por que a professora está falando tanto? Porque eu gostei tanto do vídeo, eu quero que vocês apreciem. Essa é a nossa aula de hoje. Vocês vão responder esta atividade da página 93, tá bom? E a página 95. Mas para responder a página 95, vocês têm que ler o texto da página 94, beleza? Então, atividade de casa, página 93 e página 95. Quem não tem livro, né, meus amores, você já sabe como faz, tá bom? Copia no caderno, na matéria de história e responde. Beijo no coração de vocês, assistam o vídeo e até a próxima aula.